Começa aqui. Caminhar segundo o Evangelho. Com Marcelo Mantovani. Olá, que Deus abençoe a todos os que creem em o nome de Jesus. O Evangelho. Como deveriam ser os novos convertidos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus? Como o conselho dos anciãos e os apóstolos chegaram à conclusão? Como deveria ser o proceder dos convertidos? O que deveria ser praticado e observado na palavra de Deus? Como deveria de fato ser um convertido a Cristo? Porque havia alguns das seitas dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Atos 15:5. Isto levou os anciãos e os apóstolos a considerar este assunto e chegar à conclusão do que deveria ser observado e praticado pelos novos convertidos. Se deveriam ser circuncidados e praticar a lei dada a Moisés por Deus, ou deveriam apenas crer em Cristo segundo a graça dada por Ele. Hoje, se formos buscar o que um cristão deve observar e praticar, certamente você vai encontrar uma lista gigantesca de mandamentos criados para o gosto de cada um dos líderes religiosos, que é imposta para os que querem seguir a Cristo. Faça isto, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Um monte de filosofias e doutrinas que, se buscarmos nas Escrituras Sagradas e segundo os mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos e apóstolos, não encontraremos muitas ou quase todas as doutrinas impostas pelas religiões de nossos dias, inclusive as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Se buscarmos na palavra de Deus sobre a luz do Evangelho, vamos entender que o Evangelho é simples e ele nos mostra o que devemos fazer para seguir a Cristo e caminhar segundo o Evangelho. Atos do capítulo 15, versículo 8 a 18 diz assim: E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre as servos dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. Deus sempre quis salvar a humanidade, desde o início, desde o Éden. E a lei, ela foi dada para ser mostrada aos homens que eles não poderiam, através da lei, ser salvos. Eles não teriam a capacidade para cumprir toda a lei. Era para mostrar que o homem deveria ter uma dependência de Deus, viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Só existe um homem que conseguiu cumprir toda a lei, foi Jesus. E a única forma para ser salvo é através dele, é através de crer na graça oferecida por Deus. A reunião que foi convocada pelos anciãos e pelos apóstolos discutia como deveria ser as pessoas que se convertem a Cristo. Como os gentios, que são aquelas pessoas que não criam em Cristo e passariam a crer, como eles deveriam caminhar. Os fariseus queriam que essas pessoas cumprissem a lei e circuncidassem. Só que eles queriam colocar um jugo sobre as pessoas que nem mesmo os israelitas conseguiam cumprir, porque nenhum israelita conseguiu cumprir toda a lei. Por isso Jesus veio
ele cumpriu a lei para que todo aquele que crer nele receba a graça de Deus e não tenha necessidade de cumprir a lei. Porque nenhum de nós, homens, somos capazes. Por causa do pecado, a gente não consegue cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu. E quando cremos nele, cremos na graça oferecida por Deus, então somos justificados diante de Deus e por isso somos salvos através dele. Entende a diferença? Aí eles chegaram a uma conclusão, os anciãos e os apóstolos. Como deveria ser? Olha o que diz em Atos, capítulo 15, versículo 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, dos falsos deuses, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Vê a diferença como que é muito mais simples? Que não tem aquele turbilhão de coisas a fazer e muito menos doutrinas? As pessoas deveriam crer em Cristo. Quando a pessoa ela crê realmente em Cristo e ela nasce de novo, automaticamente, não por mandamentos ou por qualquer coisa imposta por homens, ela passa a viver uma vida reta diante de Deus. Porque o Espírito Santo que está dentro dela vai lhe mostrar o que deve ser feito, como ela deve caminhar. Então, naturalmente, o que é nascer de Deus, ele passa a ter uma nova vida. Não porque é imposta, mas porque ele crê e ama o seu Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.